Bom, gente, queria agradecer a presença de todo mundo, não sabia que ia estar tão cheia a atividade, e queria dedicar essa atividade à professora Bia Abramides, que trabalhou muito para construir esse debate hoje, chamar várias pessoas para participarem, construir essa mesa, justamente porque acredita na necessidade da gente levar essa luta coletiva em comum. E também agradecer a professora Cláudia, a professora Renata, a Vilma, que é minha companheira de luta lá na USP, e agradecer também o apoio delas para mim. O apoio delas é uma coisa emocionante, porque são companheiras que eu conheço há muito tempo e que mesas como essa que a gente está fazendo hoje, em meio ao período eleitoral, a gente faz sempre, em todos os momentos, porque a luta não para nunca. O momento eleitoral é um momento a mais, onde a gente tem a oportunidade de debater com mais pessoas, mas essa luta a gente tem travado há muitos anos. Eu sou ex-aluna aqui da PUC, sou formada no curso de História e agora trabalho na Universidade de São Paulo e sou diretora do sindicato, nesse momento licenciada. Sou responsável pela Secretaria de Mulheres do Sindicato dos Trabalhadores da USP e também tive o prazer de ser parte da elaboração e da organização de uma série de publicações, que inclusive a gente trouxe aqui para quem tiver interesse. A mais conhecida é esse livro, A Precarização Tem Rosto de Mulher, que na primeira edição contou com um prólogo da professora Cláudia e da professora Bia, e posteriormente com uma resenha muito bonita feita pela professora Renata, também sobre esse livro. O livro Mulher, Estado e Revolução, da historiadora norte-americana Wendy Goldman, que eu tive também a honra de escrever o prólogo, que conta a história, que conta coisas que eu não tinha ideia de como foi o papel das mulheres no processo da Revolução Russa. E um livro lançado esse ano também, que é o Reivindicações dos Direitos das Mulheres, da Mary Wollstonecraft, que é um livro que foi dos fundadores do feminismo e que eu também fui convidada para escrever a orelha do livro, e que foi também uma honra, porque, enfim, é um ícone do feminismo mundial. Então, convido todo mundo que tiver interesse a conhecer. E aí eu queria comentar um pouco, eu acho, enfim, as falas que me antecederam já deram um retrato bastante profundo da questão de gênero, né, entrelaçando aí com a questão de classe, de raça, etnia, e eu acho que isso enriquece muito qualquer pessoa que se coloca na perspectiva de se candidatar, de se colocar na política, etc. Esses debates enriquecem muito, porque são coisas que a gente vai enfrentar no cotidiano, seja enfrentando aí esses poderosos políticos corruptos, mas também no seio do movimento operário, do movimento estudantil, as contradições que a gente sabe que estão colocadas. Então, a primeira coisa que eu queria colocar é que eu acho que desde o ano passado a gente viu um movimento que a gente, enfim, ninguém colocou esse nome, mas meio que ficou conhecido como Primavera Feminista, né? Inclusive o Cunha caiu agora, né, ontem, no caso, e teve um movimento muito forte de mulheres, LGBTs, etc., denunciando esse político que representava essa casta da direita, que posteriormente conseguiu implementar um golpe institucional no nosso país, mas que sintetizava na figura dele bastante desse ódio que se tinha contra os negros, as mulheres e LGBTs. E eu acho que essa primavera feminista, ela por um lado, mostrou um levante, né, das mulheres, dos negros, LGBTs, mas também traz novos debates que acho que discussões como essa são muito importantes para a gente poder aprofundar. Porque os debates do feminismo vêm de décadas e décadas, e pontos de vista diferentes, grupos feministas diferentes, etc. E eu acho que esse momento é o momento para a gente também levar muito a fundo o debate, ou seja, fazer a luta nas ruas, né, com a luta de classes, mas também debater as estratégias com a qual vamos levar adiante essa batalha pela nossa emancipação, que é o que a gente tanto quer lutar. E eu acho que desse ponto de vista, tem duas questões que trazem um pouco um paradoxo na situação atual que a gente vive. Né? Por um lado, uma ideia de emancipação como uma conquista progressiva e acumulativa de direitos por dentro do sistema capitalista, ou seja, uma estratégia de lobby parlamentar, como se o fato de ter mais algumas mulheres no poder ou em cargos, né, seja em empresas ou no parlamento, etc., como se isso em si mesmo resolvesse o problema da condição feminina atual, que a gente sabe que é 70% de mulheres entre a população miserável do mundo inteiro.
com o objetivo de colocar um aumento da cidadania, né? Ou seja, também se dilui o problema de classe, somos todos cidadãos. O patrão que explora e o trabalhador terceirizado, todos buscando uma cidadania comum. E, por outro lado, uma perspectiva de ampliação, coisas que se cruzam também, né? Uma perspectiva de ampliação da democracia, tal como ela é hoje, ou seja, buscando algumas reformas no sistema em que a gente vive, para dar conta das reivindicações que a gente coloca, como mulheres, como negros, como LGBTs. E isso traz um paradoxo, porque nos últimos anos tiveram avanços em relação à situação das mulheres. Mudou muito a vida das mulheres nos últimos anos, não, nas últimas décadas. Não é que as coisas continuaram como elas eram, mas ao mesmo tempo que mudaram coisas, como, né, fazem muita propaganda disso, né? Ah, mas agora tem a máquina de lavar, né? A mulher não tem que mais lavar a roupa no tanque, etc. Ao mesmo tempo que tiveram coisas que a tecnologia impôs também para o lucro, os números são exorbitantes em relação à quantidade de mulheres que continuam morrendo por abortos clandestinos, a quantidade de mulheres e meninas que continuam sendo violentadas e estupradas, a quantidade de mulheres que morrem com feminicídio. Ou seja, como pode essa igualdade, essa suposta igualdade de gênero, a qual o capitalismo quer se apropriar, ao mesmo tempo em que esses números eles não baixam, eles continuam aumentando, ainda que tenham leis que coloquem a proteção às mulheres, mas que a gente sabe que a igualdade frente à lei não é igualdade perante a vida, né? Entre o que está escrito na lei e o que está escrito na vida tem uma diferença muito grande, né? Então, isso eu acho que é um ponto nevrálgico da reflexão. Tem uma feminista, uma socióloga chamada Nancy Fraser, que ela falou, ela colocou a seguinte reflexão: a capacidade relativa do movimento feminista para transformar a cultura contrasta de maneira aguda com sua incapacidade relativa para transformar as instituições. Ou seja, ela está colocando uma crítica e autocrítica também para abrir um debate no próprio movimento feminista sobre se realmente é possível transformar e alcançar a emancipação das mulheres sem alterar as instituições. Ou seja, né, as instituições do Estado capitalista. Ou seja, se é possível uma transformação meramente cultural por fora de atacar a propriedade privada e as bases que sustentam essa sociedade de exploração e opressão. E eu acho que é uma questão totalmente atual para se debater hoje em dia, porque o que a gente veio vendo nos últimos anos, também com o avanço do neoliberalismo, ou seja, depois com a globalização e tudo mais, foi uma perspectiva de cooptação dos movimentos sociais, se apropriando de algumas demandas que a gente coloca, né, que os movimentos sociais colocam, para meio que falar, não, mas a gente está fazendo o que vocês querem. E isso não somente do ponto de vista do Estado, né, por via de ONGs que supostamente estariam ali defendendo demandas que a gente coloca, ou o próprio Estado dando algumas concessões, governos dando concessões, mas também a gente vê hoje em dia, por exemplo, a Avon. A Avon é feminista? Mas vê as propagandas da Avon hoje em dia, né? A mulher tem direito ao seu corpo, tudo, frases que a gente fala nas manifestações, né? Que a gente defende o nosso direito ao corpo, é o nosso direito de decidir, o nosso direito de usar a roupa que a gente bem entender. Tudo isso vai sendo apropriado por empresas que na verdade são empresas exploradoras. E a propaganda pode ser muito bonita, mas tem uma fábrica, tem operárias exploradas na fábrica e tem patrões que estão lucrando em cima disso. Ou seja, começam a... O nosso movimento é tão forte, o movimento de mulheres é tão forte, que impõe que as empresas tenham que se apropriar das nossas bandeiras e querer fazer parecer que estão do nosso lado, quando não estão. Porque a nossa luta contra a opressão, e aí eu coincido com essa feminista americana, desse questionamento que ela coloca, tem que ser uma luta contra as bases e as raízes dessa sociedade capitalista. Porque assim, se a gente for pensar, a sociedade capitalista ela é uma sociedade que ela é baseada na desigualdade. Então é incoerente considerar que é possível ter igualdade real, substantiva, na sociedade capitalista. Não tem como, porque ela é baseada na exploração de uma classe sobre a outra. Então, por mais que a gente esteja na primeira fileira
de lutar por todos os nossos direitos agora, porque tampouco queremos esperar a revolução para ter tudo que a gente quer, queremos lutar e exigir direito ao aborto já, creche já, todos os nossos direitos, ter nessa luta a perspectiva de classe e de ruptura com esse sistema capitalista, eu acho que é uma coisa que é decisiva para o movimento feminista. Porque senão eu acho que tem um perigo muito grande da gente levantar somente as nossas bandeiras mais imediatas e não questionar a sociedade pela raiz, não questionar as instituições pela raiz e não ver a necessidade de que o problema da relação entre o movimento feminista com a questão de classe é fundamental. Porque é a classe trabalhadora, a classe que vai poder levar, e as mulheres trabalhadoras à frente, que vai poder levar adiante, de fato, pela sua localização na produção, uma transformação radical da sociedade, né, por via de uma revolução. Isso não significa que a classe operária não seja machista, não tem os setores machistas, né, o movimento estudantil, enfim, muitos aqui, deve ter 1000 debates aqui, assim como tem na USP, mas que justamente dar essa batalha no seio da classe operária é decisivo. Porque o que acontece geralmente nos sindicatos e no movimento operário? A questão das mulheres, ela é um adendo. Né? Tem toda a pauta e depois tem a questão das mulheres. E quem toma a questão das mulheres são somente as mulheres. E não se trata como uma bandeira que tem que ser levantada pelo conjunto dos trabalhadores. Essa é uma luta política a ser dada. Não contra os homens, mas para ganhar os trabalhadores, para levar adiante essa perspectiva, que é uma perspectiva marxista revolucionária de como encarar o problema de gênero na sociedade de hoje. Então, queria colocar um pouco esses elementos, porque eu acho que é fundamental levar essa perspectiva adiante. E aí a gente vê também... quanto tempo? Não parei. E aí a gente vê também que a gente está num momento político muito efervescente, porque acabamos de sofrer um golpe institucional, né? Ao mesmo tempo, né? Inclusive ontem eu estava num debate interessante, num lançamento de um escritório de advocacia, de advogados de esquerda, onde um companheiro de luta muito importante, que é o Jorge Luiz Souto Maior, colocou uma reflexão que eu achei muito importante. Que ele falou, bom, aqui todo mundo está contra o golpe. Já partimos de que todo mundo aqui é de esquerda, rechaça os golpistas e etc. Qual é o perigo? O perigo é a gente tender a uma visão conservadora frente a essa luta contra o golpe. Qual seria a visão conservadora? A gente esquecer que antes a gente já criticava o governo que estava antes. E a gente achar que a nossa luta é para voltar ao que estava antes. E do meu ponto de vista, que de vários aqui, não é, porque a gente já vinha criticando. Porque a gente já vinha criticando que o PT tinha assumido métodos da corrupção. Que a gente vinha criticando que a Dilma falou que não ia aplicar o plano de ajuste, foi eleita democraticamente, no caso dela, né? Mas aí aplicou o plano de ajuste. Não o que a burguesia queria, não o que os patrões queriam. Por isso teve que vir o golpe. Ou seja, a gente já vinha criticando aquela sociedade que estava colocada porque tinha trabalho precário, porque o aborto não tinha sido legalizado, porque as mulheres continuavam morrendo por violência, porque as LGBTs tinham um índice muito baixo de estimativa de vida, porque os negros continuavam sofrendo racismo e porque o estado de exceção nas favelas, nos bairros pobres e nos morros existia, não é que mudou agora, já existia anteriormente, muita juventude negra morrendo por conta da violência policial, ou seja, a gente já criticava tudo isso, só que esse golpe é brutal, é um golpe da direita que veio para aumentar tudo isso. Então ser contra o golpe institucional era central, mas não podemos agora ter uma visão conservadora de que o que tinha antes era suficiente. Temos que aprender das lições do passado para construir uma esquerda e uma alternativa que seja de fato independente e que retome essa perspectiva de luta anticapitalista e revolucionária, onde as mulheres têm que ter um papel fundamental na luta de classes. Então acho que isso é uma questão muito, muito importante que eu queria colocar. E para ir finalizando,
o feminismo, hoje em dia, eu acho que ele também peca um pouco, enfim, vários grupos que eu conheço, acho que pecam um pouco por não colocar com mais força, eu acho que seria uma contribuição muito grande, colocar com mais força a questão das mulheres trabalhadoras, em especial do trabalho precário. Eu tive a oportunidade de estar aqui num debate do coletivo Iabá, se não me engano, um coletivo aqui da PUC, acho que uns 3 meses atrás, que chamaram a gente para vir debater sobre a questão do trabalho terceirizado. Eu fiquei emocionada porque o Grupo de Mulheres Pão e Rosas foi fundado há 9 anos? 9 anos atrás, aqui na PUC, porque a gente, eu e a Fernanda, inclusive, e outras companheiras, a gente começou a querer se meter na questão de gênero, só que aí a gente falou, bom, mas quais são os nossos problemas? A gente não tem essas festas machistas, os cartazes, etc. Só que aí a gente olhava para o lado e via as mulheres terceirizadas negras dentro dessa PUC tão cara, essa universidade privada tão cara, olhando para baixo e não podendo nem levantar a cabeça e nem falar com a gente. E a gente falou, queremos um feminismo que seja representativo dessas mulheres também, que tenha espaço para essas mulheres. E começamos a organizar o Pão em Rosas com essa perspectiva. E toda a experiência que eu fui tendo na luta das mulheres me fez aprender muito, porque eu tive o privilégio de lutar com trabalhadoras terceirizadas que me ensinaram o que é um feminismo concreto e real. E para finalizar mesmo agora, eu acho que, enfim, várias pessoas aqui acho que não me conhecem ou não conheciam a candidatura. Me candidatando a vereadora aqui em São Paulo é uma coisa totalmente nova, é a primeira vez que estou fazendo isso, mas como a Renata colocou, uma candidatura coletiva, uma candidatura para ampliar as vozes dos trabalhadores, das mulheres, da juventude, dos negros. A consigna da minha campanha é que todo político ganhe o salário de uma trabalhadora, de uma professora. O principal mote da campanha é esse, que tem incomodado bastante, porque a maioria dos políticos, obviamente, não vai ter acordo com isso. Então, eu acho que era isso. Acho que nós não temos que almejar ser uma no poder ou uma no parlamento, mas temos que ser milhares nas ruas para enfrentar esse governo golpista de forma independente.